negócio, olha só, eu fiz ali uma curvinha. Fiz uma curvinha nele, gostei disso, gostei disso. Ó, vou fazer de novo. Ó, o caminho que eu acabei fazendo. Na hora que eu faço isso, o que que eu vou ter que eu vou ter que integrar, né? Eu vou ter que fazer a minha definição da força para o deslocamento. Então, eu vou ter que começar a trabalhar isso. Olha só, o trabalho é força vezes deslocamento. Cada pedacinho do trabalho é a força vezes cada pedacinho do deslocamento. E, consequentemente, o trabalho para levar da posição 1 até a posição 2, ele é a integral da força vezes do deslocamento para levar da posição 1 até a posição 2. Esses são os meus limites de integração. Então, é nessa linha que eu começo a pensar. Então, como é que vai acontecer? Para o caso de duas cargas pontuais, olha só, a lei de Coulomb, a força, que era 1 sobre 4πε0, Q1, Q2 sobre o R ao quadrado na direção do R, porque a força era vetor. Ótimo. Eu vou integrar essa força. Nota, joguei todo mundo lá dentro e coloquei o DL. Vou trabalhar um pouquinho melhor essa minha expressão aqui, porque o R, essa direção R na direção do DL, ele aponta no sentido contrário, né? Porque a carga está aqui, a ligação entre elas, o eixo está para lá, então o meu vetor unitário ele está para a ponta de lá, que é o R, mas o comprimento das cargas ela vai de uma para outra, por isso que ele está no sentido contrário. Então ele vai ficar menos dl. Nessa substituição, olha só, eu joguei ele, o trabalho de I até F. Ele vai ficar 1 sobre 4πε0, que era constante. O Q1, Q2 eu puxei para fora. E ficou a integral de I até F do meu dr sobre o R ao quadrado que sobrou lá dentro. Então, o que eu ia, desse jeito aqui, ó, onde eu estou mexendo o meu cursor, o que era R dl, eu transformei para dr e eu vou integrar aqui, ó. O mais importante, o que eu preciso saber, quanto é a integral de 1 sobre R ao quadrado? A integral de 1 sobre R ao quadrado dr é a mesma coisa que a integral de R elevado a menos 2 dr. Tá certo? Ó, ele vai ficar R elevado a menos 1 dividido por menos 1. Ou seja, é menos 1 sobre R variando do R inicial até o R final. Então, essa integral aqui, ó, a integral de 1 sobre R ao quadrado, ela é menos 1 sobre R, variando de R1, do R inicial até o R final. Olha, então, o meu potencial elétrico, a minha energia potencial elétrica entre duas cargas pontuais, ela é proporcional ao K, ao produto entre as cargas, e nota, agora é a posição inicial, 1 sobre a posição inicial, menos 1 sobre a posição final. Qual que é a diferença em relação ao campo que a gente tinha? A primeira coisa é que as coisas que eu fazia em relação ao campo, ela caía conforme R ao quadrado, ó. A energia potencial, ela cai nessa proporção só de R. Ou seja, ele cai mais lento. O R ao quadrado, estando embaixo, ele cai mais rápido. E mais importante do que isso, o trabalho, ele só depende de quem? Se isso daqui é constante. Se isso daqui é constante, que é o valor das cargas. O trabalho, ele só depende, então, da posição inicial e da posição final. Essa que é a história. Para qualquer força conservativa, e a força eletrostática, ela é conservativa, ela só vai depender da posição inicial e da posição final. Ó,
Então, quem é o meu trabalho? Como é que eu vou escrever isso? Ó, a variação da energia potencial, que é menos o trabalho, da definição que a gente tinha lá atrás, era 1 sobre 4πε0, Q1, Q2. Aqui, como está menos e mais, eu simplesmente troquei a posição deles, ó, para ajustar ao meu menos aqui, ó. 1 sobre RF menos 1 sobre RI. Para qualquer coisa que eu fizer, então, a partir de agora, eu sei que vai ser fundamental, quando eu for tratar de forças variáveis, ele está faltando pouco tempo, se a gente estiver encerrando, já... Deixa eu só ver aqui um negócio. Tá, ainda dá para tocar um pouquinho. Se acabar, eu vou precisar voltar só com o link, só um pouquinho, falta só um pedacinho para a gente acabar a aula de hoje. Show, beleza. Porque daí, e a gente não vai falar de potencial hoje. Hoje a gente está falando só de energia potencial. Tá. Então, olha só, a nossa energia a gente já escreveu dessa maneira, que ela depende só da posição inicial e da posição final. E aí a gente pergunta o seguinte: e se o ponto estiver muito distante da carga? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o RI ele vai tender para infinito. Eu tenho uma carga aqui e eu tenho um ponto que está longe, longe, longe. Quanto que é 1 dividido pelo infinito? Ele tende a zero. Por convenção, então a energia potencial no ponto inicial vai ser zero. Então, na maioria dos problemas de física que eu vou ler sobre isso daqui, ele vai falar assim, qual que é a energia que eu gasto para trazer uma carga do infinito até aqui? Esse do infinito é até aqui, porque quanto que vale a minha energia potencial inicial? Por convenção, ela é sempre nula, sempre zero. Consequentemente, olha só, o F menos o I, que vai ser igual àquela minha expressão, o meu UI ele zera, o meu 1 sobre R ele zera. O que vai ficar? Então, a minha energia potencial eletrostática, ela é Q1, Q2 dividido por R. Só. Acabou isso. Então, a minha energia potencial eletrostática, ela só depende da minha posição final. Essa é a minha conclusão. Ah, cara, num primeiro momento está parecendo confuso. Num primeiro momento ele parece confuso. Mas imagina que você tem duas cargas. Eu tenho uma carga aqui na minha mão esquerda, eu tenho uma carga na minha mão direita. Tem duas maneiras, então, que eu posso analisar o meu problema. Se eu tenho duas cargas, tem força aqui entre elas. Tá certo? A minha força, ela tem direção, módulo, direção e sentido. Se é positivo, elas estão sendo repelidas. Se elas são negativas, elas estão sendo repelidas. Se ela é positiva e negativa, elas se atraem. Beleza? Mas ela precisa de módulo, direção e sentido. Vou analisar do ponto de vista de energia. Eu tenho duas cargas. Eu tenho uma energia entre elas. Como é que eu calculo essa energia? É o K, o valor de cada carga, e simplesmente divido pela distância direta entre elas. Precisa de direção e sentido, William? Não, porque energia é escalar. Você vai chegar num valor. Quanto que é a energia entre as cargas? Ah, é tantos joules. Acabou a história. Beleza? Eu vou encerrar isso daqui, vou voltar só para a gente fechar isso daqui com perguntas. A gente já chegou no nosso momento de pausa, já acabou a aula. Vou abrir só para perguntas e aí a gente já encerra e a gente delimita os novos passos. Tá ok? Show. Então, beleza. Estou fechando, estou mandando o link lá de novo. Tá.